Se você faz parte da Creator Economy, essa nova economia que está cada vez mais ganhando espaço no mercado brasileiro e no mercado mundial, a economia onde você vende o seu conteúdo através da internet, tendo a internet como seu principal canal de aquisição de cliente, e você sente muita insegurança no seu crescimento, no seu negócio, se ele realmente é perpétuo ou não, fique tranquilo, você não está só. Isso faz parte do que a gente chama da dor do crescimento e amadurecimento. E eu vou, nesse vídeo, mostrar para você que existe sim uma forma de você superar esse seu medo e transformar o seu negócio que hoje depende 100% de você em um negócio que seja realmente escalável e sustentável. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, esse canal é para você. Aqui no canal da Grande Mesa a gente fala de gestão, tecnologia, de inovação de uma maneira muito simples e acessível. Então, se você ainda não está inscrito no canal da Grande Mesa, eu te convido a se inscrever e acompanhar o nosso conteúdo. A Creator Economy é uma economia muito nova no Brasil, muito nova no mundo. E é natural que nesse momento em que as empresas estejam começando a amadurecer, a gente comece a identificar pontos que são primordiais e estruturantes para que esse crescimento ele aconteça de maneira sustentável. O primeiro deles é a gente diferenciar o produto de uma empresa. Uma empresa ela não pode viver ou ela não deve viver somente de um produto, porque isso vai fazer com que a cada dia ela precise renovar ainda mais a sua base de clientes, e conquistar novos clientes é algo muito caro. Então é extremamente importante a gente diferenciar o que é um produto do que é empresa. E isso nessa nova economia ainda é muito confuso. Muitas vezes a gente percebe que a empresa ela se resume a um produto, ao seu especialista. Isso pode colocar a sua empresa em risco, isso pode fazer com que esses negócios eles não cresçam numa velocidade adequada ou eles não consigam sustentar um resultado muito relevante que eles tiveram no passado. Um exemplo muito claro disso aconteceu na pandemia. Durante a pandemia, essa economia ela ganhou muita força porque as pessoas elas estavam em casa e elas precisavam consumir produtos. Então, qualquer pessoa que tivesse uma câmera e começasse a construir um infoproduto, ela conseguia fazer vendas. A partir do momento em que esse momento ele foi superado, a concorrência aumentou, grandes profissionais, grandes especialistas começaram a olhar para essa economia como algo muito atrativo. Acontece o quê? A concorrência aumenta. E as pessoas que antes olhavam apenas para o seu conhecimento, para o seu produto, como a base para um crescimento estruturado e constante, começam a perceber que esse jogo ele mudou, que mais empresas entraram no mercado, mais profissionais começaram a olhar para esse mercado como uma grande oportunidade e a concorrência naturalmente aumentou. E aí a gente inicia um processo de seleção natural. Aqueles que estão mais bem preparados, aqueles que estão realmente querendo construir um negócio duradouro, eles conseguem se destacar e se manter no mercado. Aqueles que têm apenas um produto como base de toda a sua empresa, certamente eles não conseguirão se manter no mercado por muito tempo. Então é muito importante que você, infoprodutor, olhe para a sua empresa e veja se não está no momento de você começar a diferenciar o que é especialista, o que é produto e o que realmente é empresa. E o impacto dessa não estruturação, ele é muito claro, ele afeta diretamente o resultado, principalmente o resultado de médio e longo prazo. Porque um infoprodutor que não olha para esse lugar com muita maturidade e com muito questionamento, vai chegar um momento que ele vai chegar no seu teto. E esse teto não vai ser muito fácil dele escalar, dele romper, se ele não tiver uma estrutura mínima. Então, a partir do momento em que a empresa ela saiu do papel, ela começou a vender, o empresário, seja ele um infoprodutor ou de qualquer outro segmento, ele precisa começar a pensar aquilo como negócio. Muito bem, qual é o meu próximo passo? Onde eu quero chegar com esse negócio? E montar um plano para que ele consiga definir como ele vai sair da situação atual para a situação desejada. Porque se ele não conseguir criar essa ponte, dificilmente ele vai conseguir ter um resultado constante e que vá romper o teto dele. É aquela velha história que a gente brinca. Pô, tem muito empresário que ele vende o almoço para comprar o jantar. Se esse não é um lugar que você quer estar, que é um lugar extremamente desconfortável, entenda que você vai precisar estruturar o seu negócio. Não dá para ter
a inocência de achar que um grande negócio a gente constrói sozinho, a gente precisa de time, a gente precisa de gente boa ao nosso lado, a gente precisa minimamente estruturar processos de uma forma que não burocratize e que simplifique o alcance de resultados. Então não adianta eu só ficar focando na venda daquele produto, que um dia aquela fonte ela pode se esgotar, como tudo na vida. Então é importante que, a partir do momento que você estiver vendendo, você começar a entender a estrutura que você precisa para que você dê o próximo passo no seu negócio. É isso que vai fazer com que você cresça de maneira constante, evolua o seu mix de produtos, para que você realmente tenha uma empresa que ela consiga constantemente dar saltos de crescimento e de resultados cada vez melhores. Primeiro ponto para que você consiga sair desse lugar de quase estar estagnado, sair dessa inércia do crescimento, o primeiro ponto é muito simples. O meu próximo passo é ter clareza de onde eu quero chegar. Então, é importante que você tenha essa clareza. Qual é o propósito da sua empresa? Por que, de fato, você está fazendo esse negócio? Mesmo que o propósito seja só se enriquecer, tá tudo bem. Não existe propósito certo ou errado. Existe o seu propósito, o propósito da empresa. Então, é importante você deixar claro por que você está fazendo esse negócio. Depois que você deixou claro por que você está fazendo o negócio, se responda de maneira muito, mas muito sincera. Por que você abriu essa empresa? Porque empresas elas são criadas por 3 motivos. Ou para que a gente possa deixar como herança, ou para que a gente possa vender, ou para que a gente possa falir. Vai em um determinado momento gerar caixa, mas o futuro daquela empresa é ser fechada, é a falência. E essa decisão, ela parece que é desconfortável de ser discutida, mas é super importante, porque se eu estou criando um negócio para ser vendido, eu preciso me preocupar muito com governança desde o primeiro dia, porque isso gera valor numa venda. Eu preciso me preocupar bastante com processos, porque isso vai gerar valor numa venda. Se eu estou pensando numa empresa para que ela seja herdada, eu vou precisar ter em algum momento um plano de sucessão fazendo parte da minha pauta. Então é importante que você tenha clareza do seu propósito e do porquê que você está criando a empresa. Nossa, Jaque, mas eu só quero vender e ter um salário. Tá tudo bem, você está criando uma empresa para ser falida e tá tudo bem. Não é que eu estou criando uma empresa para ser falida, é que isso é ruim, porque quando eu crio uma empresa para ser falida, ela é uma empresa geradora de caixa. Eu tenho clareza que daquela empresa eu só quero dinheiro e tá tudo bem. Eu não vou buscar crescimento, uma grande estruturação, eu não vou buscar nada grande com ela. Por quê? Porque eu sei que eu quero só gerar caixa. E quando a gente tem essa clareza, as nossas decisões elas são direcionadas para isso. Eu não vou precisar me preocupar com longo prazo, não, eu quero me preocupar com hoje e tá tudo bem, não tem certo nem errado. É óbvio que se você perguntar para mim o que eu gosto de criar, eu gosto de criar empresas para serem vendidas. Então esse é o que eu gosto de criar. Mas quando a gente tem a clareza se a gente quer fazer uma empresa para ser dada, para ser vendida ou para falir, a gente direciona todas as nossas ações para isso. Então, se responda de maneira muito clara, mesmo que essa resposta ela seja bem desconfortável. Mas não é no conforto que a gente cresce, não é mesmo? Então, primeiro ponto, saber o porquê. O segundo ponto é o que de fato eu quero com essa empresa. E com isso respondido, o terceiro ponto é extremamente simples de ser discutido, que é qual é o próximo passo que eu quero com esse negócio? Qual é o próximo passo que eu quero alcançar? Eu quero aumentar o meu mix de produtos? Eu quero aumentar o meu faturamento? Eu quero aumentar a minha eficiência operacional? E aí eu começo a trazer clareza para um plano de ação e começo a tirá-lo do papel. Mas para que eu consiga ter clareza dos meus objetivos e de um plano de ação, eu preciso ter clareza do que eu quero desse negócio. Porque se eu tiver o plano de ação, eles saem quase que automaticamente. E diante de tudo que nós falamos, o ponto mais importante para mim é você ter clareza do que você quer com o teu negócio. Porque a partir desse momento você consegue traçar um plano para que você alcance, seja qual for o desejo que você tem com o teu negócio. Eu sempre falo que o impossível é só questão de companhia e de um bom plano. Ou seja, o teu propósito da tua empresa pode parecer impossível, o teu desejo ele pode parecer impossível, mas a partir do momento em que você tem clareza de onde você quer chegar e por que você quer chegar, é só uma questão de ter
um bom time do teu lado e um bom plano, que esse impossível ele vai se tornar possível bem rapidamente. E deixa aqui nos comentários em que fase você está. Você ainda é uma empresa ou você já está se preparando para se estruturar? Ou você já passou dessa fase do videogame e já está na estruturação, já está com seu negócio pronto para o crescimento? Deixa aqui nos comentários e não se esqueça de se inscrever no nosso canal, o canal da Grande Mesa.